Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Marcos, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Macaubal, e hoje estamos aqui mais uma vez juntos, nosso estudo semanal, que agora vai para as sextas-feiras, sobre o livro de Atos. Nesse estudo breve e expositivo, hoje veremos especialmente o capítulo de número 11. O cenário continua sendo Antioquia. Essa cidade onde o evangelho se desenvolveu e passou a se tornar um grande centro irradiador do evangelho. Ali coisas importantes aconteceram. Pela primeira vez foram os discípulos chamados cristãos. E isto é algo que marca a Igreja do Senhor Jesus Cristo até os dias de hoje. Acredito que sim. Ainda que ao nos dizermos cristãos, nos identificamos com uma série de igrejas com doutrinas e práticas religiosas diferentes das nossas, ainda assim, meus irmãos, o melhor termo que nos liga a Jesus Cristo é aquele que foi atribuído à igreja em Antioquia, o termo cristãos. Esse termo cristão, na língua grega, apesar de terminar tendo o sufixo aotil, que para nós, na língua portuguesa, denota aumentativo, lá na língua grega denota diminutivo. Veja que interessante. Na verdade, o termo cristão significa cristinhos ou cristãozinhos, pessoas que se identificavam com Cristo ali naquela cidade. Esse termo não surge dentro da igreja. Não foi algo qualitativo que moveu um irmão a chamar o outro de cristão. Na verdade, foi um chamamento até mesmo pejorativo, feito pelas pessoas que não eram da comunidade cristã. Isso se repete um pouco nos dias em que vivemos. Se vocês voltarem um pouquinho no século passado, vocês perceberão que aquelas pessoas que, principalmente no interior de São Paulo e outras regiões também do interior, que iam se convertendo ao cristianismo, através das religiões protestantes, eram chamados de crentes. E crentes eles eram chamados pelos que não faziam parte da comunidade de fé. Mas o termo passou a ser tão comumente falado que até mesmo os cristãos reformados do século passado assimilaram esta terminologia, esse nome crente, para se identificarem, principalmente no caso do Brasil no século passado, se distinguirem da Igreja Católica. Em Antioquia, o trabalho era muito bonito e crescia. E algo que me chama muito a atenção também neste capítulo 11 é a forma desprendida com que alguns membros da igreja, alguns irmãos, se preocupavam e cuidavam não só daqueles que estavam na sua comunidade, já que este é um dever de todos na igreja, estarmos atentos às necessidades materiais e espirituais dos irmãos com quem nós convivemos. Mas o povo ali em Antioquia tinha preocupações maiores, e ao ver os discípulos na Judéia passando por dificuldades, não hesitaram em fazer um levantamento de recursos e, através de Paulo e Barnabé, enviar esses recursos até a Judéia, até Jerusalém, para atender àqueles que ali estavam e que passavam por privações, que passavam por necessidades, gente que passava até fome. Não podemos fechar os olhos a esta terrível pandemia que assola o mundo e que também nos aflige aqui na nossa região, em Macaubal. Não podemos fechar os olhos de que
As previsões econômicas para 2021 não são boas. Não podemos fechar os olhos de que nos últimos 3 anos 10 milhões de brasileiros entraram na linha da pobreza e voltaram a passar fome. O povo de Deus deve ser como o povo de Antioquia, que ali chamado de cristão, pessoas identificadas com Cristo, tinham os olhos abertos para entender as necessidades espirituais das pessoas, apresentar-lhes o Evangelho transformador, mas também ir ao encontro das necessidades materiais das pessoas. A nossa igreja precisa ter essa paixão, este sentimento, arder no nosso coração o desejo de ter sempre a mão estendida na direção do mais fraco, na direção do pobre, já que esta é a exigência do Evangelho, já que esta é a exigência do núcleo moral que acompanhou as principais mensagens de Jesus Cristo. O capítulo 11 começa com Pedro voltando a Jerusalém e tendo que se defender diante dos religiosos dali acerca do batismo com o Espírito Santo derramado lá na casa de Cornélio, um gentio. Até então, o Espírito Santo havia alcançado apenas judeus, que se tornavam judeus cristãos. Mas pode agora o Espírito Santo alcançar os gentios? Que mudança é esta que Pedro está fazendo? Isso trouxe inquietação à igreja em Jerusalém. Pedro foi chamado e teve que dar explicações a respeito do que ele havia vivido. Explicar o motivo da mudança, explicar o motivo pelo qual agora já não era mais restrito apenas às questões sanguíneas ou às questões da etnia judaica. A salvação, a reconciliação, Cristo já não era mais apenas para os judeus, mas alcançava a toda a humanidade. Pedro explica a eles a sua visão, descrita no capítulo 10, que nós já vimos, estudamos. E todos então, compreendendo ser esta a vontade de Deus, glorificam a Deus e conseguem encontrar nas Escrituras, em muitos textos, passagens que diz que a luz alcançaria a todos os gentios. Assim, meus irmãos, é dever da Igreja de Jesus Cristo, de maneira libertadora, estar com os olhos sempre atentos para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que nós façamos. As mudanças incomodam, as mudanças mexem com as estruturas, as mudanças nos tiram da zona de conforto em que muitas vezes nós estamos nas nossas igrejas. Mas o Espírito Santo de Deus é este que onde quer que ele sopre, não deixa que as estruturas continuem as mesmas. Não deixa que as coisas continuem frias, áridas, religiosidade vazia. Mas onde o Espírito Santo de Deus sopra, aí há avivamento, aí há encontro com a palavra de Deus, aí há encontro com as pessoas que precisam de Deus. Viver o avivamento é ter os olhos abertos para o que Deus quer fazer na minha vida e a partir da minha vida. O que Deus quer fazer na minha igreja e a partir da minha igreja. Que Deus nos abençoe a vivermos isto e que a meditação deste texto te sirva de inspiração para se comprometer ainda mais com o reino de Deus
e ostentar com toda dignidade e alegria o termo "Eu sou um cristão". Que Deus nos abençoe.